Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Convido os irmãos a mais um estudo do nosso livro aí, O que é ser um cristão. Não é verdade? O que é ser um cristão, do pastor Leandro Lima. Nós já estamos na nossa sexta aula, graças a Deus, não é? E o objetivo do curso, primeiramente, é glorificar o nome do Senhor, né? E juntos crescermos, né, na fé, com uma fé sóbria, uma fé racional, buscando sempre crescer na palavra de Deus. O tema da nossa aula de hoje é o capítulo 5, né? Que a salvação é somente pela graça. O objetivo desse comentário, desse capítulo, é deixar claro ao crente no Senhor é que a salvação ela é um dom de Deus, ela é um presente de Deus para nós, não é? Não é nada que nós possamos fazer ou que nos torna dignos de merecer a salvação, não é? Então convido os irmãos a juntos a acompanharmos aí a uma certa meditação sobre esse capítulo 5, né? Logicamente sem querer ser o dono da razão, nós estamos aqui orando ao Espírito Santo e pedindo para que Ele abra os nossos corações e nos ensine juntos, não é? Então vamos lá, vou minimizar aqui juntos. Então o autor nos traz que uma coisa que sempre inquieta o coração dos novos convertidos é a relação da graça com a lei. Muitas vezes é compreendido como sendo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque muitas vezes nós vemos que no Antigo Testamento tinham aquele tanto de leis, e no Novo Testamento fica a impressão de que Jesus ele passa por cima das leis, não é? Na verdade isso é só impressão, porque o Senhor Jesus ele cumpre toda a lei, não é? Isso nós vamos vendo no decorrer aqui do nosso curso. Então a graça, né? A nossa salvação ser de graça é um fato, ela é um dom de Deus. Mas mesmo assim nós percebemos que o movimento evangélico, né, ainda não conseguiu se libertar de muitas práticas do ascetismo e do legalismo. Então vamos juntos ver aqui o que seria aquela palavra ali, né? Ascetismo não é uma palavra que a gente usa diariamente. Ascetismo. Então aqui já dá para ver aqui o meu ascetismo. Já dá para ver que é uma doutrina do pensamento ou fé que considera a ascese, isto é, a disciplina e o autocontrole estritos do corpo e do espírito, um caminho imprescindível em direção a Deus, a verdade ou a virtude, não é? É como se a pessoa se considerasse boa demais, né? E o legalismo é o império da lei, amor e fidelidade à legalidade. Então aqui é a devoção cega à lei, a lei ser o mais importante, não é verdade? Então certas denominações dão demasiada ênfase ao vestuário, abstinência de entretenimentos, bem como comidas e bebidas como necessários para a salvação. O erro está bem aqui, como necessários para a salvação. E nós vimos nas aulas passadas
que a salvação ela é pela fé em Jesus Cristo, né? Pela obra redentora de Jesus Cristo, né? Morreu na cruz pelos nossos pecados, nós pecadores. Então a palavra do Senhor vem nos trazendo: pela graça sois salvos, mediante a fé, como nós vimos na aula passada. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Então a graça, pela graça sois salvos, é um dom de Deus, mediante a fé. Fé em quê? Na aula passada, aula de número 5, a fé no Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Confirmando isso, Romanos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados. O que seria justificados? Tornarmos justos gratuitamente. Gratuitamente é de graça, nós não fizemos nada, né? Pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então a salvação ela nos foi dada pelo Senhor Deus, né? Sem nos cobrar nada, né? Sem nos cobrar nada por isso, tá? Então qual seria então o papel da lei? Será que isso então acaba anulando o Antigo Testamento, não é? Já que agora eu fui salvo pela graça de graça, né? Pela graça do Senhor, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, como fica agora o papel do Velho Testamento, né? Então, o autor nos traz que quando Deus estabeleceu o sistema de sacrifícios, onde animais eram sacrificados para expiar os pecados dos homens, ali ele deixou bem claro que a salvação sempre foi e sempre será pela graça. Somente a graça de Deus poderia aceitar, né, que um animal fosse sacrificado no lugar do homem. Nós vimos na nossa primeira aula que quando o homem pecou, ele morreu para Deus, ele morreu espiritualmente ali para Deus, né? E o salário do pecado, como a própria palavra de Deus traz, é a morte, não é verdade? Então o homem morreria ali, morreu espiritualmente e posteriormente ele ia viver, ele morreria também fisicamente, não é? Então, o que Deus, qual foi o plano de Deus para a salvação do homem? Ele veio à Terra através do seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, e morreu no pecado, morreu no lugar, né? Morreu no nosso lugar, tomando sobre si os nossos pecados, não é verdade? Então ali, o pecado, o salário do pecado é a morte. Anteriormente, Deus aceitava o sacrifício, né, de um animal, geralmente era um cordeiro ali, certo? Para que fosse ali expiados os pecados dos homens, não é verdade? Então, isso era uma graça de Deus. Ele aceitava que um animal morresse no lugar ali do homem. É por isso que nós falamos, né, que tem na palavra do Senhor, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então ele simboliza esse animal que morreu ali, que era morto ali antigamente no Antigo Testamento, tá? Então a graça fica clara aqui, porque Deus aceitava, desde o Antigo Testamento, a graça é clara, porque ele aceitava a morte de um animal no lugar da morte do homem, né? Já na teologia reformada, usa-se
costuma-se falar em 3 usos para a lei. Qual que é o primeiro uso? A lei, ela prepara o homem para a salvação. Como ela é a lei, ela é responsável pelo convencimento do pecado. Não é verdade? É ela que nos traz o convencimento do pecado. É ela que nos mostra que estamos errados, não é? Um segundo propósito é o propósito de restringir o pecado e promover a justiça. Uma vez que ela nos mostra que estamos errados, né? Ela também nos mostra uma forma de não errar mais, não é? Então ali ela acaba promovendo a justiça, né? Que nos direciona ao Senhor. E também é um instrumento de santificação. Ela é a norma de vida, de conduta para os crentes. Nela nós recebemos instrução, não é? De como proceder, de como viver, né? De como tentar ao máximo agradar ao nosso Deus. O que precisa ficar bem claro nesses 3 usos propostos pela lei é que a salvação é um dom de Deus. A lei, então, ela serve para conduzir a Cristo ou para ajudar quem está em Cristo. Mas é Cristo quem salva e somente Ele. É interessante que, como foi tratado, eu disse anteriormente, que quando Jesus veio, ele anula a lei. Claro que não, né? Jesus, ele cumpre toda a lei. E aqui Paulo traz em Romanos, né? Romanos 3:31. Que essa pergunta não é nova, essa pergunta é antiga, né? Ele já escreve ali aos crentes de Roma, né? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Não é verdade? Então, não cabe a nós a pensarmos que estamos acima do Velho Testamento, né? Mas como eu trouxe anteriormente, nós buscamos uma fé racional, né? Uma fé sóbria, inteligente, né? No Senhor, uma fé que nós devemos ser como os bereanos ali, estar sempre buscando dentro da palavra de Deus o direcionamento para as nossas vidas, né? Então, o autor traz agora o tema de usos e costumes, né? Por que esse tema? Esse tema se dá porque nós estamos inseridos numa cultura, né? Então aqui para nós algumas coisas são de certa forma normais e outras coisas não são. Então a gente tem que tomar bastante cuidado a isso e pedir bastante entendimento ao Espírito Santo e direcionamento para que nós não interpretemos e nem tomemos direções que nos afastem de Deus, né? Então vamos juntos acompanhar aqui esse terceiro tópico. Quanto à questão de usos e costumes, precisamos entender que, de acordo com a Escritura, tudo que possa desviar a atenção das pessoas do Senhor Jesus como único e suficiente Salvador não provém de Deus. E por mais que tenha uma aparência de piedade, religiosidade ou boa intenção, deve ser considerado como mundano, perverso e demoníaco. Então vamos ler de novo, porque é bom a gente ler com bastante cuidado. De acordo com a Escritura, tudo que possa desviar a atenção das pessoas do Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Até aqui. Então, Senhor Jesus,
Ele é o único e suficiente Salvador. É Ele que nos salva. Nas aulas passadas nós vimos tudo isso, como Ele nos salva, como sacrifício, por que que Ele teve que morrer. Tudo isso estão nas aulas anteriores, tá certo? Então, tudo isso que tira Jesus do foco como único e suficiente Salvador não provém de Deus. E por mais que tenha uma aparência de piedade, religiosidade ou boa intenção, deve ser considerado como mundano, ou seja, do mundo, perverso e demoníaco. O que o autor está querendo trazer, não é? Paulo já trazia aqui aos Colossenses, né? Leiamos antes de discutir. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, aqui Paulo está dizendo o seguinte, que não deve ser nada acrescentado aqui no lugar de Jesus. Jesus é quem salva. Não é usar roupa tal, ou guardar o sábado, ou não comer carne de porco, ou não beber alguma coisa, tá certo? Que vai marcar a pessoa como salva ou não salva, né? Antigamente nós víamos muitas igrejas onde os homens sentavam de um lado, as mulheres sentavam de outro, não é? Tinha a obrigação de participar de certos rituais, né? Porque senão não era salvo, né? É nesse sentido que está tirando o Senhor Jesus, né, como o único e suficiente Salvador, né? A fé no Senhor Jesus Cristo, ela é condição necessária e suficiente para a salvação, tá certo? É preciso ter a fé no Senhor Jesus Cristo e na sua obra redentora, não é? Para que possamos ser salvos. E nós vimos na aula de hoje que essa salvação ela é um dom gratuito de Deus. Mas não cabe nós então pensar o seguinte: então eu posso usar a roupa que eu quiser, posso comer o que eu quiser, beber o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Nós vimos também que não é? Nós não. Porque a partir do momento, nós vimos na aula passada, as evidências do crente, né? Do novo crente, do salvo, do convertido, né? Uma das evidências é que ele é nova criatura. Então, ele não busca mais os prazeres da carne, mas ele busca os prazeres, né? Se contentar no Senhor, ele busca agradar o Senhor, não é? Não quer dizer que ele vai ser certo o tempo todo, nós continuamos pecadores, né? Mas o objetivo, o foco dele está ser discípulo de Cristo, seguir a Cristo Jesus, não é verdade? Então isso não nos libera, não. Então muitas vezes a gente é deparado com alguns questionamentos, né? E vou usar tal roupa, eu posso usar tal roupa porque não tem nada a ver. Calma, não vamos relativizar nada, né? Não vamos usar isso daqui como desculpa. Primeira coisa que você tem que colocar: isso que eu usar aqui vai agradar ao Senhor? É para a glória do Senhor? Ou vai escandalizar o meu irmão? Isso aqui, a palavra de Deus também nos traz isso, né? Isso vai trazer escândalo ao nome de Deus, né? Isso vai levantar fuxicos, alguma coisa.
Então é melhor que você, para que o seu irmão não tropece, né? É melhor que você se contenha, né? Então aqui um último aspecto que o autor nos traz, para o vídeo não ficar longo, é a graça educadora. É importante relembrar que a salvação é pela graça, ou simplesmente de graça. Não estamos dizendo que alguém será salvo sem experimentar uma verdadeira transformação de vida. Estamos apenas querendo negar que essa transformação seja forçada por legalismo. Não é? O que ele quer dizer quando sendo forçada por legalismo? É aquela questão assim, agora já que você fez isso, já que você é um novo convertido, você tem que e você tem que. Não. Você tem que nada, né? A questão não é essa. Essa mudança de vida, ela vem naturalmente, né? Com a habitação do Espírito Santo em você. Não é verdade? É lógico que o seu foco deve ser Jesus Cristo, e aquelas coisas que te afastavam do Senhor, não é? Elas devem ser abandonadas. Como o Senhor Jesus fala que se um olho te faz pecar, arranque-o, né? Ele não está querendo falar que se seu olho te faz pecar, você arranca o dedo, enfia o dedo e arranca o olho. Não. A questão é exatamente o seguinte: se você tem um vício que te afasta do Senhor, que você arranque ele fora, que você tire ele dali. Não é verdade? Isso daí é marca de um convertido. Não é porque a salvação é de graça que você pode levar uma vida mundana, né, como se nada tivesse acontecido na sua vida. Você agora é uma nova criatura. Vejamos então o que Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, versículo 11 e 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, olha aqui, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, né? Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. O que seria renegadas? Deixada de lado, abandonada a impiedade, a falta de piedade, né? O coração duro, coração de pedra, né? Paulo e outras vezes nos fala assim, dai-nos o coração de carne. E as paixões mundanas, que é o desejo da carne. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Não é? É muito... A palavra do Senhor, ela é bastante instrutiva para nós, não é verdade? Pois é, meu irmão, espero que você tenha gostado da aula. Ficou um pouco longa, me desculpe, mas esse capítulo era um pouco maior, e espero você no próximo dia aí. Qualquer dúvida, você pode deixar algum comentário, entrar em contato, e como disse anteriormente, o meu objetivo não é ser o dono da razão, mas sim que cresçamos juntos na palavra de Deus. Que Deus seja conosco, que Deus o abençoe e que você tenha um bom dia. Um abraço, tchau, tchau.